Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo e tratamento. Lembrando sempre, inicialmente, do nosso WhatsApp que está aí na tela, para que vocês possam estar divulgando o nosso trabalho. Tá aí o nosso Instagram também, para que vocês possam estar compartilhando aí, divulgando seus amigos, certo? Inicialmente, como sempre, nós vamos ler aqui o texto do Evangelho para fazer a nossa oração inicial. Em seguida, vamos dar sequência ao nosso estudo. Bom, vamos lá. Vamos projetar para vocês aí um tema diferente, mas muito bacana, a ideia. Então, vamos falar sobre a ideia. Um texto muito bacana, importante para nós. E nós escolhemos, então, a passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Convidamos a todos à nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, nós te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, tua proteção divina, a nossa quarta-feira de estudo e tratamento, que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual, o estudo possa contribuir para a nossa compreensão, a postura da nossa conduta em relação à vida e aos compromissos que assumimos perante a espiritualidade, na presente vida, na presente encarnação. Que as tuas bênçãos e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos então dar início a esse tema diferente, né? Diferente, dificilmente a gente vê esse estudo, mas ele é muito bacana, muito acolhedor e vai com certeza nos ajudar muito a compreender esse tema, ideia. Então, para iniciar, nós buscamos aqui no dicionário um conceito para facilitar o nosso entendimento. Substantivo feminino, ideia se refere a uma representação mental de alguma coisa, um conceito, um pensamento, uma noção, uma concepção, uma opinião. Indica também um propósito, uma fantasia ou uma posição, uma possível solução ou uma possível solução. Então, para iniciar, olha que bacana um texto de Emmanuel que versa sobre esse tema. São poucos autores que versam sobre esse tema, mas Emmanuel é um mestre nos conteúdos
E nós então encontramos essa mensagem espetacular que vai nos dar um conceito muito bacana e que vai nos orientar a postura e a conduta que devemos ter a esse conceito, a esse tema relacionado com o nosso pensamento. A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações. Presta atenção. Forma acontecimentos e realizações. Atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Olha só, então uma ideia, ela pode ser curta, de longa duração, e exteriorizamos da nossa alma. E que vamos exprimir uma criação. Olha que interessante. Isso pode nos ajudar ou nos prejudicar. Lógico que Emmanuel vai adentrar aí na questão do, do pensamento e da nossa prática em relação àquilo que fazemos. Continua ele, e ele fala assim, ó: força atuante opera em nosso caminho. Então é uma força atuante, porque nasce no pensamento. Perfeito? Então opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Então opera em nosso é uma força atuante que opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. É um raio criador. Estabelece atos e fatos em nosso campo de ação enquanto lhe garantimos o impulso. Por isso que ela pode ser curta ou longa, porque depende da projeção nossa, na ideia, da persistência nossa em relação a essa ideia projetada, exteriorizando aí através do pensamento. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, e arremessamos na mente alheia e que retornarão inevitavelmente até nós. Vou repetir. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema. Agora olha só que bacana, que arremessamos na mente alheia e que retornarão inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Espetacular o tema, Emmanuel aprofunda na questão, é claro nessa questão, por isso nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as ideias que surgem, porque inevitavelmente retornam para nós. Nós, na realidade, criamos um vínculo com quem nós projetamos, por isso que é fácil compreender, texto que nós já estudamos aqui, nos nossos estudos de quarta-feira, de que nós só vemos nos outros aquilo que nós temos. Porque é um viés importante de ida e volta. Tudo aquilo que nós projetamos para o nosso próximo, e está bem claro aí, no campo da ideia, do pensamento, no campo dos atos, naquilo que falamos, naquilo que sentimos, o que nós projetamos esse campo mental, esse campo sentimental. E ele, como ele fala aqui, inevitavelmente retorna para nós e volta para nós. Então nós criamos um campo de ligação muito interessante. Vamos colocar de novo aí, por isso que nós colocamos essa imagem aí, porque é uma ligação de sintonia. No momento que tem sintonia, criamos esse vínculo. Lógico que se não houver sintonia, tanto da nossa parte como do outro, que pode estar mais elevada ou inferior, dependendo do conteúdo, tá? Para que exista essa conexão, é preciso estar no mesmo campo de sintonia. E a gente tem uma troca. Ora, se esse conteúdo ele circula no nosso campo mental, ele circula em todo o nosso corpo. Por isso que nós vivemos, e quando olhamos isso no outro,
e há essa sintonia com esse conteúdo, então passa a ser comum. Por isso que nós entendemos, né, e concordamos com o texto da espiritualidade, que nos mostra, que fala que nós só vemos nos outros aquilo que nós trazemos. Inclusive, esse texto está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente só vê no outro aquilo que nós temos. André Luiz que afirma isso. Está lá nos Domínios da Mediunidade. Então é importante a gente entender isso para a gente começar a policiar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente comenta, compreendendo que tudo que te aborrece, tudo que você comenta no campo negativo, lógico que você comenta também no campo positivo, e isso é algo que brota verdadeiramente, lógico que também nós vamos ter aquele conteúdo. Mas pensa o nível evolutivo que nós nos encontramos, né? Quantas coisas ruins a gente vê, comenta, fala. Então lembra, isso só é vivo, só é real, sentimos quando nós temos esse mesmo conteúdo. Então quando você pensa naquilo que você fala do outro, os defeitos que você vê no outro, a gente precisa fazer uma reflexão profunda e nos silenciarmos, a fim de que essa meditação possa nos instruir a tomar uma postura diferente, ok? Emmanuel continua e fala: o crime é uma ideia flagelação que não encontrou resistência. E a ideia vem, o campo está aberto, a sintonia passa a ser recíproca, ou seja, não tem resistência. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade, senhoreando milhares de consciências. Olha só. Então, nós conseguimos, com esse movimento, atingir um universo daqueles que são comuns a nível de sintonia. Ele vai à frente e fala: o bem é uma ideia, luz. Como nós falamos, tanto pode ser no campo positivo como no campo negativo. O bem é uma ideia, luz, discerrando à vida caminhos de elevação. Porque, lógico, não só conosco no campo inferior, mas também os espíritos superiores. Imagina a beleza que não é essa comunhão no campo do bem, essa troca de energia no campo superior. Ele nos coloca aqui, porque não tenhamos dúvida, um dia alcançaremos esse nível. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. Então, essa comunhão, um dia, nós vamos vibrar, nós vamos viver. O bem é uma ideia luz. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento. E isso promove o progresso geral. Assim como o campo interior vai fazer com que nos alimentamos num campo inferior e mais difícil, né? Nós vamos desgarrando desse campo. É por isso que, como nós estamos no estágio inferior ainda muito grande, e em cada encarnação você vai repetindo esses erros, a ponto de afirmarmos que há milênios nós cometemos vários e vários erros, e isso vai se concretizando, se cristalizando. Por isso é tão difícil a mudança imediata. Ela existe, ela é necessária, ela tem que acontecer, ela vai acontecer. Mas é preciso buscarmos um movimento mais rápido, um movimento de persistência, um movimento que nós possamos acreditar, sem excluir, junto a esse movimento no campo do bem, no campo da mudança, sem excluir as nossas provações em função desses erros que há milênios nós vemos repetindo em cada encarnação. Então, quando nós temos esse entendimento, não fica difícil entender. Agora, não tenha dúvida, a própria espiritualidade já sabe isso, nós já mostramos aqui. Eles sabem que é difícil, não tenha dúvida. Mas nós não podemos nos acomodar nessa dificuldade, cruzarmos os nossos braços e não fazermos um movimento de mudança. Então, a mudança dolorosa, é difícil, né? Até outro dia demos um exemplo aqui, quantos de nós, né, não gostamos de atividade física? Eu mesmo sou um deles. Mas quando você pratica a atividade, um custo muito difícil,
exaustivo, mas quando você conclui e vê o resultado, tu fica feliz, tu fica agradecido por aquele movimento. Então, fazer o bem insistentemente, trabalhar no campo do bem, não é fácil, porque exige mudanças, exige um esforço muito grande. Mas quando nós vivemos o fruto, não a recompensa do outro, não, mas vivemos o fruto desse resultado em nós mesmos no campo vibratório, nossa, nos sentimos mais leve, mais feliz, e isso vai nos alimentando a prosseguir. Então é muito importante nós termos esse entendimento com clareza. Emmanuel, a seguir, ele fala, é por essa, vamos projetar para vocês aí, é por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro. É por essa razão que o Evangelho, aquilo que está escrito lá, representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Por isso é tão importante a leitura do Evangelho, consequentemente de obras edificantes, porque aquele conteúdo ele tem vibração. O nosso pensamento se modifica. Por isso que sempre nos é orientado para mudanças, para relaxamento mental, para equilíbrio de mudanças de ideia, de pensamentos renovados, é muito importante a leitura edificante. E o Evangelho de Jesus é uma das melhores fontes. Por isso é muito importante a leitura do Evangelho em voz alta, na realização de um culto, na realização de uma reunião pública nas nossas instituições, porque aquele conteúdo, mesmo que não consigamos ainda vivê-los, esses ensinamentos, mas você tem um manancial de luz, de vibração superior. Por isso é tão importante a leitura em voz alta. Recomenda-se, inclusive, quando você está realizando esse culto sozinho, semanal, o culto do Evangelho no Lar, é de boa orientação que você lê em voz alta, porque você não está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Então isso é importante porque vai nos ajudando a construir ideias, pensamentos, né? Nós vamos colocando novas imagens no nosso campo mental. É por isso que lá no livro de André Luiz, Os Mensageiros, lá naquele capítulo da Prece de Ismalha, Os Mensageiros, a Prece de Ismalha, o título do capítulo, ela nos orienta quando ela faz a oração e André Luiz faz um comentário, que a melhor maneira de estarmos atentos e contribuirmos com a oração quando nós ouvimos ou quando nós expressamos é materializar a ideia. As palavras, à medida que vamos ouvindo, você vai construindo a imagem mental daquele conteúdo. Então, quando um dirigente estiver fazendo uma oração, no momento do passe, e você está ouvindo a oração, né, numa reunião qualquer, é muito importante a gente ir construindo a imagem mental daquelas palavras, daquilo que nós estamos ouvindo. E nos orienta isso, está lá no Os Mensageiros, no capítulo A Prece de Ismalha. E Emmanuel confirma aqui que o Evangelho, ele é ótimo. Vamos ler de novo aqui, Matheus, vamos colocar. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Então, muito bacana essa mensagem de Emmanuel, esses trechos que pausadamente nós estamos colocando aqui, para que a gente possa crescer em entendimento. Ele fala que na manjedoura, olha a ideia, né? A vinda de Jesus entre nós e a construção do evangelho escritos pelos evangelistas é para nos dar essa imagem mental, uma vez que o nosso pensamento, no nível que nós encontramos, ele se processa pelo campo da imagem. Tudo que nós falamos é imagem. Mesmo que você fale rápido, ou seja, tudo que eu estou falando aqui agora, primeiro vem a ideia mental. Só que é tão rápido que a gente acha que não está pensando. Então, na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade.
E são exemplos que ficam. Na carpintaria Nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio, desinteressado à felicidade do próximo. É até bacana quando a gente relê isso no Evangelho, nós vamos ter uma outra compreensão da importância desse conteúdo que está no Evangelho, porque isso vai nos ajudando a construir ideias na nossa mente, a pensamentos edificantes, a pensamentos que você, a partir do momento que você lê ou que você pensa, você começa a projetar conteúdos bons, que é o que nós estamos precisando, para trocar a nossa mente, a trocar as imagens que estão no nosso campo mental, que é exteriorizado pelo pensamento lá no campo da aura. Importantíssimo esse conteúdo. Prossegue ele falando assim: no socorro aos doentes, cria a ideia da solidariedade, a importância de fazer o bem ao próximo. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Porque nós estamos num movimento rápido, gente. A nossa encarnação, independente do tempo que você permanece, ele é muito rápido. Ele é diminuto em relação à vida espiritual. O tempo para nós ainda ele é muito fixo, ele é muito materializado. Então a gente acha que 50, 60, 70, 80, 90 anos é muito tempo, para o espírito não. Então esse conteúdo, por isso é importante ao longo da vida nós estarmos em prática no campo do bem. Por isso que o evangelho está para nós aí para sempre. E que não devemos nunca nos cansarmos de buscar a sua leitura, o seu conteúdo, para ir construindo nessa passagem ligeira pelo plano carnal. Emmanuel vai à frente e fala: no Tabor, revela a ideia da sublimação. Quando ele ora lá, não é verdade? No Jardim das Oliveiras, ele desculpa a ideia da suprema lealdade a Deus. Olha como é que a passagem do Evangelho é muito bacana, para a gente ir construindo essas ideias, esses pensamentos. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal, pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Olha que não é à toa. Em momento algum, o Evangelho do Cristo é inútil. Foi por acaso ou não tem nenhuma importância. Pelo contrário, todas as passagens têm um fundo importantíssimo para nossas vidas. E junto ao feito, estão gravados ali no Evangelho, para que a gente possa estar recordando sempre, eles expressam um conteúdo vibratório importantíssimo para todos nós. Bom, à frente vemos, nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vamos lá, parece... Agora, nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras, com que veio redimir o mundo. Olha só, nos mínimos lances do apostolado. Por isso que nada, absolutamente nada foi em vão. Teve um sentido, um objetivo útil. E que nós devemos ler em seus detalhes, sempre. Ah, não compreendi, não importa, vamos lendo, vamos tentando entender cada palavra e construindo as imagens mentais e tentando fixar. Lógico que essa fixação ela vai se fortalecer e ela vai estar presente quando praticarmos verdadeiramente. Então vamos ler novamente esse trecho aí muito bacana. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemos-lo associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Então o próprio Jesus, além de falar, fez. Além de expressar isso no campo da fala, ele vivenciou. É por isso que em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade,
melhoria e ascensão. Praticar o evangelho. Pegar esse conteúdo e vermos que ele é importante e vivo. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Depende do tipo de conteúdo. Ele pode ser negativo ou positivo, como nós vimos aqui no texto. E aqui, novamente, ele reafirma que tudo aquilo que você emite volta para si, volta para nós. E eles vão estar envolvidos no campo vibratório, no sentimento, no tipo de pensamento, no conteúdo vibratório, que são a expressão dessas ações em todos os níveis. Naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, os nossos atos em geral, aquilo que nós exteriorizamos no campo da mente, as ideias, elas corporificam por todos esses movimentos. Evitemos, vamos colocar aí para você, evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas em nossos santuários de preces, mas em nossos intercâmbio vulgar, que toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. É preciso muito, gente, corrigir a nossa palavra, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente fala e como nós falamos. Eles estão impregnados, haveremos de resgatar nossas dívidas quando usamos mal as expressões, como ele coloca aqui. E você vê que Emmanuel detalha, e ele finaliza da seguinte maneira: somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor, no círculo de luta em que nos situamos. E é indispensável viver à procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. Então nos tornamos responsáveis, porque à medida que nós vamos estudando, vamos ampliando o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Tá certo? E lógico, mais nos será cobrado quando do uso desse conteúdo. Por isso que ele finaliza falando para nós buscarmos o Cristo, na sua essência, nos seus conteúdos e na sua vivência, que é mais importante. Para finalizar, nós pegamos aqui no outro livro de Emmanuel, porque esse texto está no... Coloca aí, Mateus. Está no livro Vozes do Grande Além. Isso aí está no livro Vozes do Grande Além. Está na lição 20. E nós pegamos uma passagem que está no livro... tá aí, ó, Livro de Resposta. Olha que interessante. Rapidinho para finalizar aqui o nosso estudo. Ação Pronta é o título lá. E aqui é curto mesmo. O livro de resposta é mensagens curtas. E está na íntegra. Se a ideia é relativa a algum bem, olha só, se a ideia relativa a algum bem o fazer saltou do silêncio para a tua cabeça, não perguntes demasiadamente aos outros sobre a maneira de executá-la. Olha aí a boa ideia. Começa a trabalhar e o teu próprio serviço trará os companheiros que colaborarão contigo, auxiliando-te a pensar no melhor a ser feito. Por isso que todo conteúdo superior, edificante, ele vai nos ajudar, porque ele vai construir conteúdos bons. E quando ele fala aqui que aparecerão companheiros, vamos estender esse campo de entendimento não só nos encarnados, mas nos espíritos. Porque a nossa associação mental não é só com os encarnados.
mas também com os espíritos. E quando estivermos no campo do bem, fazendo um bem, expressando conteúdos superiores, nós vamos vibrar, respirar, nos alimentar, fazermos uma troca de conteúdo energético com os espíritos no campo do bem. E isso é importante para nós, para nosso fortalecimento, para que a gente possa vencer com mais facilidade, pois não é fácil, as questões inferiores que ainda imperam em nós de maneira tão dinâmica e tão forte. Mas que é possível, pelas orientações que recebemos, é possível encontrarmos os recursos para que possamos agir com equilíbrio, com acerto, tentando sempre melhorar a nossa trajetória reencarnatória. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Nós convidamos todos agora, como toda semana fazemos, a oração aos irmãos que mandam seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a Tua presença nas nossas vidas e te pedimos, Senhor, que o Teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima, de todos os espíritos que lutam por nós, para a nossa melhoria, nossos anjos da guarda, os amigos espirituais que esperam tanto de nós o nosso movimento positivo e superior no campo do bem, para que eles encontrem condições favoráveis de sintonia para nos intuir, nos apoiar, para que tenhamos as forças para enfrentarmos as dificuldades. Que nossos irmãos que estão em tratamento recebam tuas bênçãos, recebam essa carga vibratória positiva e superior, para que encontrem forças para vencer suas dificuldades. E que todo ser na terra e no plano espiritual que esteja em dificuldade, que precisam de recurso divino, possam receber de Ti, Senhor, e de Mãe Maria Santíssima, através de suas mensageiras de luz, para que essa luz possa chegar em cada um, tocando o coração, onde quer que esteja. Que a Tua paz e o Teu amor continue a velar por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças. Ok, amigos, nós vamos agora mostrar para vocês o trabalho que a gente sempre faz aqui, a campanha da nossa cesta básica, tá aí os itens, e também do nosso enxoval para nossas mães carentes, né? Que necessitam tanto de ajuda também, para que tenham um kit como esse para suas crianças, além das aulinhas que elas recebem. Aqui os dados para que vocês possam contribuir conosco, não só com as suas doações, mas divulgar isso para os seus amigos, a fim que eles possam fazer suas doações. E essa divulgação, quando a gente fala, não é só do trabalho social, mas do nosso estudo de toda quarta-feira aqui. Lembrando que não precisa de link, é só entrar no YouTube e digitar GER Sobradinho, porque automaticamente se conecta conosco, como vocês estão fazendo e fizeram hoje, e a gente então consegue acompanhar o estudo, amigos, a quem vocês convidarem, tá bom? Um abraço carinhoso, curta o nosso vídeo, dá aquele joinha para que vocês recebam as notificações, tá bom? E toda quarta-feira às 20 horas temos um estudo novo. Então dá lá, divulguem o WhatsApp, o Instagram, a fim de que o nosso trabalho se amplie cada vez mais. É o que nós podemos fazer, contribuindo assim com o nosso trabalho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a quarta-feira que vem. Um abraço a todos.